Olá, shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, Boré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana, para fazermos a leitura e também trazermos alguns comentários da Parashá que estaremos estudando esta semana, Parashá Noé, como também é conhecido. Hoje é o primeiro dia da semana e nós faremos a leitura da primeira Aliá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 6, do versículo 9 até o verso 22. Mas quero antes deixar aqui o nosso shalom, o nosso Boker Tov, o nosso bom dia a toda a família Anusim Brasil, todos os nossos amigos e internautas. Nós somos a comunidade Anusim Brasil, aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina, e estamos nessa manhã, Baruch Hashem, para fazermos a leitura da primeira aliá da Parashá, e durante essa semana estaremos estudando e no Shabat, estudando então a leitura concernente ao primeiro ciclo da leitura anual que estamos começando. Faremos então a leitura e antes uma abrahá, a bênção anterior à leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorá. Essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé, e Noé gerou 3 filhos, a Shem, Sem, a Ram e a Jafté, e corrompeu-se a terra diante de Hashem, e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. E disse Hashem a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca e a untarás por dentro e por fora com betume. E assim é que farás: 300 cúbitos o comprimento da arca, 50 cúbitos sua largura e 30 cúbitos a sua altura. Uma janela farás para a arca, e com 1 cúbito a terminarás em cima, e a porta da arca ao seu lado a colocarás. Compartimentos térreos, segundo e terceiros farás. Eis que eu trago dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer a toda criatura, em que nela haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que houver na terra perecerá, e estabelecerei a minha aliança contigo. E virás a arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de todo vivo, de toda criatura, 2 de tudo trarás a arca para fazer viver contigo. Macho e fêmea serão. Da ave segundo sua espécie e do quadrúpede segundo sua espécie,
de todo réptil da terra, segundo sua espécie. 2 de tudo virão a ti para fazer viver. E tu toma para ti de toda a comida que é de comer, e juntarás para ti, e será para ti e para eles para comer. E fez Noa segundo tudo o que o Eterno lhe ordenou, assim o fez. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, ve'hayo lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. No Shabat, nós estudamos a Parashá Bereshit, Gênesis, aonde lemos, comentamos acerca da criação de tudo que existe em cima nos céus, abaixo na terra, nas profundezas dos mares, que tudo que existe não é obra do acaso, não é resultado de uma explosão e de uma evolução, mas tudo que existe, tudo, os animais, todas as criaturas, toda a natureza, tudo foi criado por Deus. O Eterno criou todas as coisas e formou o Eterno Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, este tornou-se uma alma vivente. Hashem criou o homem para que ele usufruísse deste mundo, dessa terra repleta de coisas maravilhosas para o sustento e tudo quanto o homem assim o tivesse de necessidade. Hashem colocou sobre a terra tudo quanto este homem que Deus havia criado teria por necessidade. Porém, conforme vimos na Parashá de Bereshit, haviam regras, haviam alguns mandamentos, algumas mitzvot, ao qual o homem que Deus havia criado deveria então observar, cumprir essas mitzvot para que pudessem viver para sempre. Mas vimos que o homem que Deus criou, ele não foi obediente e, levado pela ambição, afastou-se de Deus a partir do momento em que pecou, a partir do momento que transgrediu, que deixou de cumprir as mitzvot, os mandamentos que Hashem os havia ordenado. Falar da Parashá de Noa, falar de Noa, como eu tenho mencionado, é contarmos uma história que nós já ouvimos há muitos e muitos anos. Pois, como eu tenho comentado, a história do dilúvio, a história de Noé, até mesmo o pecado de Adão e Eva está registrado nas telas dos cinemas, nas literaturas, nos livros. Então, é uma história contada pela Torá, que é conhecida por muitas pessoas. Ainda que os anos tenham se passado, mas essa história, ela permanece viva, ela é conhecida por todos, sejam judeus ou não.
Então a história de Noa, a história deste Sadique, deste homem justo, que em tempos em que viveu, nos seus dias, o homem que Deus havia criado havia então se corrompido e o pecado foi tomando uma proporção muito grande. O pecado foi crescendo e as pessoas iam se afastando de Deus, dos ensinamentos da Torá e todos quantos mandamentos Hashem tinha ordenado para que o homem vivesse e para que o homem usufruísse de tudo quanto Deus tinha feito. A única coisa que Hashem, ele pediu para que este homem fizesse era apenas a obediência. Porém, o homem pecou, e o pecado foi crescendo, e o número de pessoas foi aumentando. A idolatria era um dos grandes pecados que existia entre as pessoas, entre os povos que ali já haviam enchido toda a terra, porque muitos anos já haviam se passado desde a criação do homem. Então a terra, ela cresceu, a população foi crescendo de apenas um casal, depois 3 filhos, e depois essa multiplicação embora sabemos que lá no começo da criação, quando Adão, na verdade, Deus criou este homem, eles tiveram 3 filhos, e porém um não teve a geração nenhuma, que foi o Abel, que foi morto então por seu irmão Caim. Então, de Adão, a terra foi se enchendo, né? Até chegar na geração de Noa. E nos dias de Noa, a terra estava corrompida por tanto pecado, e a própria Torá vai falar que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Porém, Deus deu a oportunidade para que o homem pudesse fazer techuvá, se arrependesse e voltasse para a sua lei, para a sua Torá. Ali naquele tempo de Noa, nós não falamos de conversão, porque todo quanto estavam ali haviam saído dos patriarcas ali, dos primeiro casal de Adão e Eva, e ali não existiam, como nós temos comentado, não havia o povo judeu. Então, todos quanto haviam pecado eram conhecedores da lei, dos mandamentos, mas não obedeceram a Torá, não obedeceram a Hashem, não fizeram techuvá, não fizeram o retorno para Deus. E por não ter feito este retorno, tiveram oportunidade. Noa foi um mensageiro de Hashem para aquela geração, o Mashiach para aquela geração. Por meio de Noa, as pessoas que lá viviam tomaram conhecimento do que Deus estava prestes a fazer, ou seja, o dilúvio que encheria toda a terra.
E nós temos falado que Noa, na verdade, foi um homem que certamente sofreu muito escárnios, muito deboche, porque para aquela ocasião a crença em nenhum dilúvio estava fora de qualquer cogitação. Porém, Noa foi fiel a Deus, permaneceu fiel e obedeceu à ordem de Hashem e começa então a construir a arca para que ele, sua família e os animais que Hashem havia criado fossem então preservados. Nós temos falado, há muito tempo temos falado que Deus não recria, Deus não vai recriar o homem. Deus não vai fazer um novo homem do pó da terra. O Eterno, ele preserva, assim como também aos animais. Então, Hashem, ele preservou o homem, Noa, família, 8 almas sobreviveram ao dilúvio e dela estamos nós aqui. Então, Deus, ele preservou e por meio dessa arca, todos os que acreditaram foram então salvos da morte, da destruição. Temos falado muito acerca da vinda do Mashiach, do reino vindouro, que são as promessas que estão escritas na Torá, ao qual é a nossa fé e a nossa esperança. Mas, embora o tempo tenha passado, os anos tenham passado, para muitos é motivo de escárnio e de deboche, porque não acreditam, porque criaram suas próprias teorias, suas próprias filosofias, e o homem continua envolvido diante de suas imagens, considerando, tendo em seu coração, na sua vida, outros deuses. Porém, a nossa fé tem que ser como a fé de Noa, mantermos a nossa fé em Hashem, porque os que não acreditaram morreram por ocasião do dilúvio, e os que não acreditam na vinda do Mashiach, no Olam Rabá, também serão destruídos, não com água, com o dilúvio, mas sim com fogo, pois o Armagedon, a terceira guerra mundial, ela vai causar uma destruição. Então, que Hashem nos ajude, que o Eterno nos dê sabedoria, fé, que o Eterno possa criar dentro de nós um coração que possa estar voltado com desejos para a sua Torá e com certeza nada irá nos faltar, porque Hashem, ele nos faz promessa de nos manter, de nos sustentar, nos dar aquilo que nós precisamos, como sempre foi. Lá no deserto, Hashem sempre supriu a necessidade do seu povo. E assim continua, pois é o mesmo Deus e não é outro. É isso então. Ficamos por aqui na leitura dessa primeira aliá da Parashá de Noa. E uma vez mais quero desejar a todos uma ótima semana. Que Hashem vos abençoe, vos guarde,
os livre de todo mal e de todo perigo. Aos que estão enfermos, que o Eterno possa enviar a cura completa a todos os seus 248 órgãos e 365 músculos. Tenham todos, então, uma ótima semana, Shavuot Tov, e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.